na corte Tudor eram sofridas? Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar das mulheres comuns da corte e também aquelas de status considerável. Além disso, vamos falar de personagens até então bastante ocultas, como servas, atendentes e aquelas que faziam tudo funcionar nos bastidores. Acho que você vai gostar. Bora lá! Toda espécie de mulher podia ser encontrada na corte Tudor, mas o número e a variedade dependiam de ter ou não uma rainha. Se houvesse uma rainha no trono, uma rainha reinante, a expectativa era que ela tivesse muitas mulheres trabalhando para ela, atendendo-a, fazendo-lhe companhia. Da mesma forma, uma rainha consorte teria um grupo similar de servas, pois uma rainha, seja consorte ou reinante, só podia ser servida por mulheres em particular. Mas temos uma exceção a isso. Elizabeth I odiava ter muitas mulheres na corte, preferia toda a atenção masculina voltada para ela. Assim, ela limitou bastante o número de mulheres durante o seu longo reinado. Mas vamos falar de algumas categorias de mulheres diferentes e destacar algumas personagens envolvidas, porque podemos descobrir muito sobre elas a partir das fontes que sobreviveram, como registros domésticos e similares. Certos nomes apareciam com frequência e sabemos o que faziam, quanto gastavam e talvez o que vestiam. Vamos começar com as mulheres reais. Não tô falando de rainhas, mas de outras mulheres da realeza, sejam irmãs, tias ou mães. Temos duas matriarcas formidáveis da corte Tudor. Primeiro, Margaret Beaufort, claro, mãe de Henrique VII, que foi uma grande ajudante que garantiu que ele se tornasse rei e fundador da dinastia Tudor. Ela deu à luz a Henrique aos 13 anos, o que eu acho sempre bastante assustador. E ela continuou a ter grande influência sobre ele durante toda a vida e sobre a corte Tudor. Vou falar um pouco mais sobre isso já já. Também não podemos esquecer de Elizabeth Woodville, que sem dúvida conspirou com a Margaret Beaufort para casar a sua filha Elizabeth de York com o filho da Margaret, o Henrique VII, e unindo assim finalmente as casas rivais de York e Lancaster. Ambas exerceram grande influência sobre a corte Tudor inicial, sendo o poder por trás do trono, se não for um clichê dizer isso. Outras mulheres reais podiam ser encontradas na corte Tudor e incluíam algumas damas. Eu falei delas no último vídeo sobre as rainhas consortes. Temos as irmãs de Henrique VIII, Margaret, que se casou com James IV da Escócia, e Maria, que se casou com o idoso rei da França, Luís XII, e depois com seu verdadeiro amor, Charles Brandon, com quem está nessa foto. Elas passaram muito tempo na corte até os seus casamentos. Agora eu quero voltar para uma categoria de mulheres que é bastante fascinante em si, mas que tendem a ser mencionadas no contexto de Henrique VIII, as amantes reais. Era quase uma posição oficial, especialmente lá no período georgiano. Se você fosse uma amante real, recebia um salário para isso, ganhava uma pensão ao se aposentar e não preciso dizer que essa posição era bem lucrativa. Claro que a maior vantagem era o prestígio, porque você passava tempo a sós com o rei, podendo sussurrar no seu ouvido em favor de amigos ou pessoas que lhe pagavam para pedir favores. Assim, as amantes reais podiam acumular grande poder. As duas damas mais famosas que podemos citar primeiramente é Maria Bolena, irmã da segunda esposa do rei Ana Bolena. Há historiadores que alegam que ela foi primeiramente amante do rei francês Francisco I, quando ela e Ana serviram na corte francesa em sua adolescência. Aí, ao voltar para a Inglaterra, ela tornou-se amante de Henrique VIII. Não preciso dizer que ela foi um exemplo negativo do que não fazer para Ana, já que ela foi descartada mesmo após talvez ter tido um ou dois filhos de Henrique. Eu acredito que os filhos eram de seu marido, ao contrário do que fala no filme A Outra, inclusive já falei num vídeo curto. Enfim, após seu primeiro marido morrer, ela se casou novamente e foi um escândalo, pois o moço não era rico, mas no final das contas ela foi feliz. Na mesma época, a gente pode falar de Madge Shelton, que também era prima de Ana Bolena. É possível que ela tenha tido um caso com Henrique VIII.
Ela servia na casa de Ana e, segundo as fofocas da corte, a própria Ana teria arranjado para que sua prima tivesse um caso com Henrique, porque temia que ele estivesse se aproximando demais com uma dama chamada Jane Seymour. Ela tinha razão. Ana queria enfraquecer a influência de Jane, por isso colocou Maddie no caminho de Henrique. No entanto, a Maddie estava interessada em Henry Norris, que acabou perdendo a cabeça após ser acusado de ter tido um caso com Ana Bolena. Coitada da Maddie. Foi um final terrivelmente triste para sua história, que podia ser de amor, mas foi de perder a cabeça, literalmente. Agora vamos olhar um pouco mais abaixo na escala social. Porque, pessoalmente, eu sou realmente fascinada pelos servos da corte. O que faziam, como lavavam as roupas, como iam ao banheiro, como faziam refeições, como a comida era preparada. Aqui você vê uma ilustração de algumas lavadeiras trabalhando. E vemos uns detalhes bem legais. Quando um rei estava no poder, os papéis das mulheres servas eram bastante limitados, já que os reis geralmente eram servidos por homens. Porém, uma das principais tarefas desempenhadas pelas mulheres na corte era a lavanderia. Agora, como que elas conseguiam lidar com o clima inglês? Não sei. Talvez uma parte da lavanderia fosse feita dentro de casa e secada perto do fogo. As roupas brancas eram fervidas primeiro para limpá-las e, uma vez secas, eram passadas com pequenos ferros para alisá-las e pregueá-las. As lavadeiras também recebiam um chaer, que significa saco de cinzas, e uma bacia especial para engomar os linhos. É claro que a maior parte da lavagem realmente acontecia ao ar livre, e isso incluía toda a lavanderia da corte. Imagina, no auge da corte, com cerca de 1000 pessoas, a quantidade de roupas para lavar. O que usavam as roupas de cama, os tecidos de mesa. Diferentemente dessas, as roupas de mais alta categoria, como as do rei e da rainha e suas roupas íntimas, eram lavadas, secas e passadas separadamente. Porque, é claro, era bem feio e deselegante você ter sua roupa íntima sendo um rei lavada em público. Esqueci de uma coisa. As roupas luxuosas, como os belos vestidos de veludo vermelho, cetins e tecidos de ouro, nunca foram lavados. O que os Tudors faziam era lavar as roupas de baixo, normalmente feitas de linho, e que eram as que estavam próximas da pele. Aí elas eram trocadas em geral 2 ou 3 vezes ao dia. Mas e se você derramasse algo como vinho ou molho? Eu particularmente sou um pouco desastrada, então seria horrível. Nesse caso, as roupas exteriores eram apenas escovadas. Elas não teriam sobrevivido ao contato com água ou ao tratamento que era dado às roupas de baixo. A segunda tarefa mais empregada na corte era das costureiras, já que, diferentemente dos dias de hoje, em que podemos colocar só um vestido de uma peça, as roupas da corte Tudor eram compostas de várias partes que precisavam ser presas juntas todas as vezes que eram vestidas. Portanto, não era apenas uma questão de senhoras de alto status não se preocuparem em se vestir sozinhas. Elas não conseguiam, mesmo que quisessem. Se você fosse de alto status e certamente fosse a rainha, às vezes você precisava ser literalmente costurada em suas roupas pela manhã, ou muitas vezes pregada nelas. Além disso, os corpetes tinham que ser ajustados com cordões todos os dias. Podiam ser usados até 1000 alfinetes em uma única roupa. Agora dá para entender porque Elizabeth I levava mais de 2 horas para se preparar todas as manhãs. Deve ter sido tedioso e trabalhoso, e provavelmente ela ficava pé da vida porque se furava com os alfinetes. Mas era assim que funcionava. As roupas eram montadas individualmente. As mulheres também podiam ser encontradas nas câmaras de parto, um trabalho essencial e crucial na corte Tudor, onde o nascimento de um herdeiro era tão necessário para assegurar a dinastia. Assim, quando uma esposa real entrava no que é conhecido como seu confinamento, período de 1 mês antes da data prevista para o nascimento do bebê, ela era servida apenas por mulheres. Isso era uma regra de ouro, e haviam muitas outras regras, tudo graças à matriarca Margaret Beaufort, que sofreu muito em seu único parto. Então ela escreveu uma série de regras para o parto seguro
seguro de um príncipe ou princesa. E no topo da lista estava a exigência que apenas mulheres servissem a rainha grávida. Normalmente na corte as rainhas eram servidas por homens em público, atendentes e copeiros, mas em privado só mulheres. Portanto, quando uma esposa real estava em confinamento, todas as funções que eram cumpridas por homens precisavam ser realizadas por mulheres. Entre essas mulheres, inclusive, haviam as gossips, traduzindo fofoqueiras ou conversadeiras. Um nome curioso para as damas encarregadas de conversar com a futura mãe, distraindo-a, inclusive durante o trabalho de parto, enquanto faziam bordados e tentavam desviar a atenção da dor. Havia também as amas de leite, que cuidavam do bebê após o nascimento, balançadores de berços, babás, governantas e, além disso, as parteiras, claro. Alguns métodos usados no parto Tudor eram peculiares, impressionantes e assustadores. Hoje em dia é horrível pensar no que essas mulheres enfrentaram em uma época antes de medicamentos eficazes para o alívio da dor e todos os avanços médicos que podemos nos beneficiar hoje. Não é de se admirar que a expectativa de vida média das mulheres fosse tão baixa. Em alguns anos chegava a 35 anos, devido aos perigos do parto. Por exemplo, o alívio da dor no estilo Tudor para uma mulher em trabalho de parto vinha em forma de uma pele de boi selvagem amarrada em sua coxa. Acredite se quiser. Além disso, eram usados encantamentos, relíquias religiosas, um cinto mágico e orações. Não se pode imaginar que isso trouxesse qualquer coisa além de alívio psicológico. Mas, como mencionei, graças a Margaret Buffo, havia um processo altamente ritualizado para o parto, dentro de um ambiente exclusivamente feminino. Aí, logo após o parto, a mãe voltaria rapidamente às suas vestes normais, sentava-se na cama para receber visitantes e os bebês, bem apertados em faixas, eram segurados nos braços. Segundo as ordenanças de Margaret Beaufort, todo o quarto do parto seria decorado com tapeçarias religiosas e pesadas, sem luz natural. Até os buracos das fechaduras eram preenchidos com pequenos pedaços de tecido, porque eles acreditavam que a luz era prejudicial para a mãe e o bebê. Era um ambiente quase uterino, ainda mais pelo fato de que braseiros eram acesos em todos os quartos, mesmo no auge do verão. Você pode imaginar o quão sufocante deveria ser e provavelmente isso aumentava a ansiedade da futura mãe em vez de ter o efeito oposto. Agora, que outros trabalhos as mulheres desempenhavam na corte Tudor? Não quero ser sexista, mas muitas vezes você associa as mulheres à cozinha. Mas esse não era o caso da corte Tudor. Elas eram quase inteiramente administradas por homens. Nas contas das cozinhas só se citava uma mulher que era confeiteira. Seu nome era Senhorita Cornwallis, que era descrita como a esposa que faz pudins do rei. Henrique VIII era muito fã dos cremes e tortas da senhora e seus cremes de amêndoas e marmeladas, que eram tão espessas que podiam ser cortadas aparentemente. Outras mulheres que aparecem em registros incluem aquelas do entretenimento. A gente pode ver no retrato chamado A Família de Henrique VIII uma mulher espiando por seu arco. Ela era conhecida como Jane Full. Seu nome verdadeiro era Jane Cooper e ela havia sido boba da corte de Catherine Parr e pode ter servido também a Ana Bolena. Mas logo ela foi acolhida por Maria I. Como outros bobos da corte da época, é provável que Jane tivesse dificuldades de aprendizado e pode parecer horrível para nós hoje, que pessoas com deficiência fossem empregadas como bobos para serem zombados. Mas na verdade eles eram reverenciados. A imagem típica do bobo com roupas chamativas e sinos no chapéu não correspondia à realidade. Certamente os bobos faziam as pessoas rirem, mas também eram confidentes próximos e cuidados devido às suas deficiências. Acreditava-se que as palavras dos bobos eram sem filtros, que eles sempre falavam a verdade e por isso estavam próximos de Deus. Por essa razão, eles eram realmente respeitados e cuidados pelos monarcas Tudor. Maria I, de fato, adorava Jane Cooper
e retribuiu a sua lealdade com presentes e acomodações confortáveis. É possível que Jane tenha se casado com outro bobo da corte, Will Somers, o bobo favorito de Henrique VIII, que também está retratado do outro lado da pintura. Mas as damas que realmente chamavam atenção na corte Tudor eram as damas de companhia. Vamos falar de uma primeiro, que inclusive aparece em Spanish Princess. Ela é tão misteriosa que você só encontra pequenos fragmentos de informações sobre ela. Catalina de Cardonês. Ela era uma escrava moura levada por Catarina de Aragão antes de sua viagem para a Inglaterra para se casar com o príncipe Arthur. Ela nasceu em Granada, na costa sul da Espanha, que havia sido tomada do Emirado Muçulmano por forças cristãs. Ela foi uma das mulheres de mouras que foram escravizadas. No entanto, ela teve mais sorte do que a maioria, pois foi empregada por Catarina de Aragão, que pareceu gostar dela. De fato, a Catarina podia ter nomeado sua criada Catalina, que é o equivalente espanhol de Catherine, como uma forma de homenagem. Seu nome original pode ter sido outro. A Catalina foi encarregada de uma das posições mais privilegiadas no quarto real, com deveres que incluíam fazer a cama da princesa e realizar outros serviços secretos de natureza íntima. A razão pela qual eu me interesso por ela é que se alguém soubesse a verdade sobre o que aconteceu na noite de núpcias entre Catarina e Arthur, seria ela. Ela lavava as roupas de Catarina, trocava as roupas de cama e sem dúvida conhecia os detalhes íntimos do casamento. Henrique VIII sabia disso, tanto que quando ele estava tentando anular o casamento, ele enviou comissários para questionar a Catalina, que se recusou a revelar qualquer coisa, levando esse segredo para o túmulo. Outra dama que eu me interesso muito é Jane Bolena, cunhada de Ana Bolena. Ela recebeu uma das piores reputações da história, frequentemente referida como Lady Rochford, aquela que supostamente traiu Ana, dando provas contra ela no caso do adultério, além de condenar o seu próprio marido, George Bolena, o irmão da Ana. Eu fiquei surpresa ao descobrir que não tem nenhuma evidência que sustente essa acusação. O que eu posso afirmar com certeza sobre Jane é que ela é uma sobrevivente. Ela serviu 5 das 6 esposas de Henrique VIII, entrou para a corte com apenas 15 anos e sobreviveu por todo esse tempo, mesmo após a queda de Ana e Jorge. Sua sorte, no entanto, acabou quando ela servia a 5ª esposa de Henrique, Catherine Howard. Dizem que a Jane ajudou a facilitar encontros secretos entre a Catherine e Thomas Culpeper, o que levou à sua execução em 1542 junto com a Catherine. Agora vamos falar das mais velhas, ou melhor, das que serviram depois. Quando a princesa Elizabeth tinha apenas 3 meses de idade, ela foi enviada para viver em sua própria casa em Hatfield com um verdadeiro exército de servos. Cerca de 50 pessoas acompanharam a princesa. Entre seus atendentes haviam também 4 damas cujo trabalho era só balançar o berço da princesa. 2 principais damas de seu séquito são Blanche Parry, cujo monumento aqui é retratado, e Cat Ashley. Elas eram a ama e a governanta de Elizabeth. Essas 2 posições eram muito fundamentais. As damas de companhia, mais do que qualquer outra pessoa, podiam moldar o caráter, a visão do mundo e os interesses de uma futura rainha ou princesa real, como a Elizabeth era na época, embora ninguém soubesse que ela se tornaria rainha, claro. Mas na verdade, tanto Blanche quanto Cat serviram Elizabeth tão fielmente que permaneceram ao seu serviço durante toda a vida, muito depois dela se tornar rainha. Blanche tinha mais de 80 anos quando morreu, ainda em serviço, quase cega e incapaz de realizar qualquer dever, exceto permanecer ao lado de sua senhora. Elas provaram ser tão leais a Elizabeth que estabeleceram um padrão de fidelidade para outras damas quando Elizabeth se tornou rainha. Infelizmente, eu devo dizer que nenhuma delas atingiu esse padrão. Elizabeth quase nunca superou o fato de ter tido 2 servas tão fiéis como elas, e todas as outras damas foram julgadas em comparação com elas, muitas vezes resultando em decepção.
Nessa imagem você vê Elizabeth se divertindo e dançando com Robert Dudley, o seu favorito, enquanto é observada por suas damas. Ela teve várias atendentes próximas durante o seu longo reinado e eu vou contar um pouco de algumas delas, incluindo as damas insubordinadas de seus últimos anos. Uma dessas damas era Lettice Knowles, que era filha de Catherine Carey, filha de Maria Bolena, irmã de Ana Bolena. Ela era muito consciente de seu sangue real, sendo uma mulher arrogante e obstinada, que não estava disposta a se submeter totalmente a Elizabeth. Na verdade, Elizabeth a desprezava e preferia não tê-la em sua corte. A situação ficou pior quando, em 1578, Lettice se casou em segredo com Robert Dudley, o favorito da Elizabeth. A rainha ficou furiosa ao descobrir e a expulsou da corte. Mais tarde, quando o filho de Lettice de seu primeiro casamento, Robert Devereux, conde de Essex, se rebelou contra Elizabeth, a Lettice implorou por um perdão para seu filho. No entanto, Elizabeth a ignorou e o Essex foi executado. Outra figura notável foi Elizabeth ou Bess Throckmorton, que aparece no filme Elizabeth a Era de Ouro. Ela foi uma das damas mais queridas de Elizabeth, que atraiu ao ter um caso com Walter Raleigh, outro dos favoritos da rainha. Eles se casaram em segredo depois que a Bess engravidou. Quando Elizabeth descobriu, ambos foram enviados para a Torre de Londres. Eles foram libertados depois de um tempo e foram autorizados a viver longe da corte. Na luta para manter seu status como a mulher mais desejável da corte, a Elizabeth começou a se dedicar com mais tempo e esforço à sua aparência. E pense no que eu mencionei antes sobre vestir um traje Tudor. Imagina quanto tempo suas damas de companhia demoravam para vesti-la nesse magnífico traje. É um dos meus favoritos, mas dá pra ver que não era algo que se fazia em poucos minutos. Ela se certificava que brilhava mais do que todas as outras damas da corte, decretando que elas deveriam usar preto ou branco, aparentemente como símbolo de pureza, castidade e virtude. Mas na verdade era para que suas vestes coloridas brilhassem ao máximo. No entanto, uma das damas de Elizabeth recusou-se a se conformar, Lady Mary Howard. Ela já havia desagradado Elizabeth ao flertar com o conde de Essex. Certo dia, ela apareceu na corte com um vestido tão rico que estava polvilhado de ouro e pérolas, o que enfureceu a rainha. Porém, Elizabeth manteve o controle e, em segredo, ordenou a um de seus servos que roubasse o vestido enquanto a Lady Mary estivesse dormindo. O vestido foi trazido para Elizabeth, que no dia seguinte apareceu na corte vestindo-o. Lady Mary, é claro, não podia dizer nada, mas ficou secretamente furiosa. Elizabeth desfilou pelo salão com o vestido e, diante das damas, perguntou: "O que acham? Eu fiquei bem nesse vestido?" Enfim, dizem que em 1601, nos últimos anos de vida da Elizabeth, ela franzia a testa para todas as damas, mas ainda precisava delas para ajudá-la a manter a máscara da juventude. Esse é um retrato raro da Elizabeth em que se pode ver que ela envelheceu. A maioria dos retratos a mostra, mesmo aos 70 anos, como uma mulher de 20 e poucos, graças não apenas aos artistas, mas o trabalho árduo nos bastidores para preservar sua aparência eternamente jovem. Vou falar sobre isso no próximo vídeo sobre as mulheres Tudor. Mas enfim, nem tudo foi desastroso com as damas de companhia de Elizabeth em seus últimos anos. Aqui está Elizabeth recebendo alguns embaixadores e no centro do retrato você pode ver uma dama vestida de preto. A gente acredita que aquela figura ajoelhada em adoração seria a Blanche Parry, a dama que eu mencionei antes. Ela permaneceu ao lado de Elizabeth até o fim de sua vida. Esse é um belo monumento em Beckton Church, onde a Blanche nasceu. Na estrutura, a Blanche está ajoelhada em uma postura de adoração diante de Elizabeth. Ela morreu em 1590 com cerca de 83 anos e, como mencionei, ainda estava em serviço até o fim.
Outra das damas leais de Elizabeth foi Lady Mary Sidney, irmã de Robert Dudley, o grande favorito da rainha e uma das mais confiáveis companheiras de Elizabeth. Um sinal de sua lealdade veio em 1562, quando Elizabeth foi acometida pela varíola, a doença mais temida da época, ainda mais que a peste. As taxas de sobrevivência eram muito baixas e Elizabeth acreditou que não sobreviveria. Poucos ousaram se aproximar dela devido à natureza altamente contagiosa da doença. Porém, a Lady Mary Sidney foi uma exceção, insistindo em cuidar de Elizabeth. Infelizmente, ela acabou contraindo a varíola também. Ela sobreviveu, assim como Elizabeth, mas ao contrário da rainha, ficou com muitas marcas severas da doença para o resto da vida. Para piorar, a Elizabeth não recompensou a Lady Mary como merecia por sua lealdade, e Mary acabava frequentemente envolvida nas brigas entre o seu irmão Robert Dudley e a rainha. Por fim, havia Catherine Carey, condessa de Nottingham, filha mais velha de Maria Bolena, irmã de Ana Bolena, que inclusive a visitou na torre. Há um debate sobre se o pai da Catherine era Henrique VIII, o que a tornaria parente direta de Elizabeth. Diferente da Lettice Knowles, a Catherine recebeu um grande favor da rainha e foi encarregada de cuidar das joias reais. Por fim, em 1603, a Elizabeth retirou-se para o Palácio de Richmond nos primeiros meses daquele ano, finalmente começando a mostrar sinais de falência física. Dizem que a rainha piorou porque ninguém conseguia persuadi-la a ir para a cama. Suas damas tentavam em vão convencê-la a se deitar, a comer e beber, mas em vez disso, ela ficou de pé com o dedo na boca. Então, na noite de 23 de março, os conselheiros masculinos que estavam ao lado da cama de Elizabeth, aguardando suas últimas vontades, deixaram o quarto real e apenas suas damas permaneceram. Elas a vigiaram enquanto ela oscilava entre a vigília e o sono. Entre 2 e 3 horas da manhã do dia 24 de março, a Majestade Real deu seu último suspiro. As damas da falecida rainha continuaram a vigiar o seu corpo enquanto ele era colocado em um caixão de chumbo e acompanharam uma procissão iluminada por tochas ao longo do Tâmisa, em uma barca de Richmond até o Palácio de Whitehall. Elas a vigiaram continuamente enquanto o corpo estava em estado, por cerca de um mês, até o funeral no dia 28 de abril de 1603. E como você pode ver nessa ilustração da procissão fúnebre de Elizabeth, que está na Biblioteca Britânica hoje, as damas são em destaque na procissão. Elas seguiram diretamente atrás da Majestade Real e foram damas reais como essas que cuidaram de sua falecida em morte, assim como haviam feito em vida. Então não sei, pensei que esse talvez fosse um final feliz pro vídeo, mas talvez não seja bem a palavra. Enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, a gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.